Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada pela presença na reunião da Neurovascular. Hoje nós vamos discutir um tema super interessante, bem controverso, na literatura da neurologia vascular, doença carotídea sintomática, intervenção ou tratamento clínico, com a nossa colega, a doutora Daniele Sadala, que é neurologista vascular e neurocinologista. Doutora Daniele, a palavra é sua. Muito obrigada por participar. Bom dia a todos, muito obrigada também pela oportunidade. Eu vou tem muitas coisas interessantes para falar desse tema, eu vou tentar ser sucinta aqui e trazer os pontos mais importantes para a gente discutir, tá bom? Então, assim, primeiro fazendo um panorama do que é o problema, né? A gente já sabe que a aterosclerose carotídea ela vai ser responsável por cerca de 10% dos AVCs e dos AITs, né, pelo principal mecanismo, que é a embolia arterial, né, o tromboembolismo, e também em algumas situações mais raras por eventos hemodinâmicos por baixo fluxo. E isso aí perfaz mais ou menos uns 950 mil casos por ano, né, de doença carotídea provocando um AVC. Então, realmente é um número considerável, até por isso que a gente tem que discutir também sobre os casos que ainda não evoluíram para o AVC. Quando a gente fala de doença carotídea assintomática, a gente está falando principalmente das placas que causam obstrução acima de 50%, que são as estenoses moderadas, e as estenoses graves acima de 70%. Quando a gente vai ver as estatísticas, a gente vê que aumenta, né, consideravelmente com a idade, e quando a gente vê pacientes acima de 70 anos, e principalmente acima de 80 anos do sexo masculino, a gente pode ter uma prevalência de 7,5% acima de 50% e 3,1% acima de 70%. E esse aqui é um trabalho mais recente, né, mostrando um pouco dessa estatística, então a gente consegue olhar, né, em gráficos e ver que desde do aumento da espessura do complexo médio intimal, a presença da placa até ela chegar a ser uma estenose crítica, né, uma estenose acima de 50%, quer dizer, a gente vê que essa prevalência de fato, ela aumenta com a idade e ela é bem mais robusta em pacientes do sexo masculino em relação aos pacientes do sexo feminino, principalmente a partir dos 70 anos de idade. E a gente tem, então, nesse trabalho mais recente, né, que é de 2020, uma prevalência global, né, geral, incluindo todos os sexos, em torno de 1,5% em pacientes entre 30 e 79 anos. E aí a gente vai começar a debater a questão do que a gente tem de evidência, né, do que a gente tem nos guidelines, que são baseados em trials que são bem antigos, né, trials da década de 90, e que a gente não tinha o conhecimento do que seria o melhor tratamento clínico em relação ao conhecimento que a gente tem hoje. Então, nesses trials iniciais, o risco anual de uma carótida inferior a 75% evoluir para um AVC era de 1,3%, e superior a 75%, o risco anual era entre 2% e 2,5%, sendo que a sintomática, o risco anual chegaria de 10% a 15%, né? Então tem uma diferença, já tinha uma diferença desde essa época, bem considerável entre as sintomáticas e as assintomáticas, mas muito longe da gente de ser aplicado o que hoje a gente entende que é o melhor tratamento clínico, né? Então, isso é uma limitação das diretrizes que norteiam a nossa conduta atualmente. Então, a gente tem que considerar que, embora as placas elas sejam de fato, principalmente as placas graves, né, acima de 70%, elas sejam de fato um risco para AVC, nem toda estenose vai carregar o mesmo risco, né? Então, existem placas e placas, né? Nem toda placa é igual, e também as características individuais, né? Uma coisa é uma placa, eu pensar em abordar uma placa no paciente de 90 anos, pensar em abordar uma placa no paciente de 60 anos. Né? E além disso, esse conceito foi mais debatido, eu acho que reforçado também, pensando no valor absoluto da estenose como único critério para indicar um procedimento, é quando a gente começou a entender também que, apesar de ter um risco menor de evento, as estenoses menores que 50%, se tivessem sinais de vulnerabilidade, poderiam estar associados
em alguns casos de AVC embólico de causa não determinada, né? No caso, o ESUS. Então, isso leva para a gente que realmente essa questão do grau de estenose não é a única coisa a ser avaliada, né? Então, a gente precisa entender que mesmo até placas menores que 50%, a gente precisa olhar para essa placa e entender o que está acontecendo com ela para a gente tomar decisões. Tá? Esse trabalho aqui de 2022, que é recente, desse ano, mostrou a incidência de AVC, de eventos, né, AVC isquêmico, em pacientes que tinham uma estenose carotídea maior que 70% e que não foram submetidos à intervenção cirúrgica. É um estudo retrospectivo, né, e eles viram que, isso mostrando para a gente também um dado mais recente, comparativamente àqueles dados dos trials iniciais, que o risco anual de ter um evento ipsilateral, essa placa maior que 70% era de 1, em 2 anos 1,6%, e em 5 anos chegaria a 2,7%. Então, aqui a gente já consegue observar uma diferença em relação àquilo que os trials mostravam, né? O risco anual entre 2% e 3%, aqui o risco anual caiu bastante, e isso se deve consideravelmente ao que a gente hoje acredita que seria o tratamento clínico melhor, o tratamento clínico otimizado, tá? Uma outra questão que se levanta quando a gente discute doença carotídea e que poderia, em algum momento, levar à decisão também de intervenção, poderia ser a associação entre essa doença carotídea e o risco de demência. Então, o que a gente tem de mais evidência? Que até pelos fatores de risco que são concomitantes, né, desde o enrijecimento da artéria até o aumento da espessura do complexo médio-intimal, desde isso, né, a gente já teria um maior risco de disfunção cognitiva, de mudança no volume cerebral, atrofia cerebral e lesões vasculares subclínicas, né, e que isso seria mais importante nas estenoses carotídeas severas, e principalmente se essa doença for bilateral. E aí, esse estudo aqui que pegou pacientes, viu retrospectivamente, né, 20 anos dos pacientes que foram randomizados no ICST-1, e aí eles compararam e viram aqueles que foram submetidos à endarterectomia e aqueles que foram submetidos somente ao tratamento clínico, né, não foram submetidos à endarterectomia, e viram, vamos lá, a incidência de demência foi menor nesses pacientes que tiveram intervenção, e aí eles encontraram que, apesar de numericamente ter tido um risco de demência menor, isso não foi estatisticamente significativo. Então, do que a gente tem de evidência, de diretriz, é que isso também não vai ser um fator que vai guiar a nossa conduta em relação à intervenção. Então, talvez, né, em algum futuro, em algum momento, a gente possa usar a medicina de precisão para tentar identificar, então, quais pacientes que têm placa, que desenvolveram a placa e que estariam mais suscetíveis a ter o risco de AVC. Então, a gente tem um estudo genômico de casos de AVC que fez uma subanálise para doença, para subtipos, né, e para doença aterosclerótica de grandes vasos, eles encontraram um gene que poderia estar associado a um risco maior de AVC. Mas enquanto a gente não usa isso na nossa prática, as velhas questões continuam, né? Então, em quais pacientes eu deveria, então, optar pela revascularização mais o tratamento clínico otimizado, em quais eu usaria apenas o tratamento clínico otimizado e esperaria, né? Então, teria paciência de observar e ver o que seria o desfecho desses pacientes. E a outra questão é que se eu vou escolher a revascularização para o paciente, qual seria o tipo de revascularização que eu escolheria? Seria endarterectomia ou angioplastia com stent? Com relação à primeira pergunta, a gente vai ver que na nossa linha do tempo, é aquilo que eu comentei anteriormente, né? Predominantemente os trabalhos principais, né, que norteiam as diretrizes, eles são realmente bem antigos. E aqui eu coloquei todos, tanto de carótidas sintomáticas quanto carótidas assintomáticas. E quando a gente pega os de carótidas assintomáticas, né, o mais recente é o de 2004, mas é o que teve tiveram Ns mais expressivos, né, de 91 e 95, então bem antigos. E
O ACAS, então, ele teve uma amostra de 1.662 pacientes, né? E eles consideraram aqui como para intervenção uma estenose maior que 60%, e viram que o risco em 5 anos era de 5,1% no grupo cirúrgico e 11% no tratamento clínico. E no ACST, com uma amostra de mais de 3 mil pacientes, eles viram que esse risco era de 4,1%, no grupo intervenção e 10% no grupo do tratamento clínico. Né? E na análise de subgrupo, eles viram que esses benefícios da endarterectomia eles seriam confinados para pacientes com menos de 75 anos. Tá? Mas a gente vendo, né, essa meta-análise bem interessante aqui, que já é um pouco antiga, mas essa curva se mantém, a gente viu nos dados anteriores, né, que até 2000 a gente tinha uma incidência de 2,3 a cada 100 pessoas por ano, né, que evoluiria para um evento isquêmico, e entre 2000 e 2010 isso foi para 1 a cada 100 pessoas por ano. Então, esse estudo mostrou um declínio de 39% em AVC a cada década, e, como a gente sabe, isso se deve ao melhor tratamento clínico e à mudança no estilo de vida. Esse mais recente, de 2020, foi um estudo que pegou apenas homens, né, amostra de um banco de dados de veteranos das Forças Armadas dos Estados Unidos, então, tinham mais de 65 anos e eram do sexo masculino, e eles pegaram esse banco de dados e eles viram compararam aqueles que foram submetidos à endarterectomia, que seriam considerados com critério de assintomáticos, e compararam com aqueles pacientes que receberam apenas uma terapia médica inicial, e aí seguiram de 2005, se não me engano, até 2010, 2009. E aí eles observaram, nesse estudo, que aqueles pacientes que receberam a terapia médica, ou terapia clínica, né, inicial, eles tiveram maior probabilidade de não ter o evento, né, de estar livre do evento, comparativamente aos pacientes que receberam a endarterectomia. E de muito interessante, comparativamente aos estudos, desculpa, de 20 anos atrás, é que a redução absoluta do risco de AVC nos pacientes que foram submetidos à endarterectomia foi menos da metade, né, em relação ao benefício que eles tinham visto nos estudos anteriores. Então, mostrando que mesmo aqueles pacientes que sofreram intervenção, o benefício não foi tão robusto quanto visto nos estudos anteriores. E aí, esse artigo publicado nesse ano, do mesmo autor, foi publicado na Stroke, só que agora com a mesma amostra, né? Só que agora comparativamente a pacientes que foram submetidos ao stent. Então, não só a endarterectomia, que eles separaram os que foram submetidos à angioplastia com stent e compararam, e os resultados também foram bem semelhantes, né? Então, uma probabilidade menor de evento nos pacientes que receberam de estar livre, né, do evento maior nos pacientes que receberam tratamento clínico comparativamente aos pacientes que foram submetidos à angioplastia com stent, apesar de que em alguns momentos, né, pareceu que o stent seria mais protetivo, mas no final isso não foi associado a um dado estatisticamente significativo. Então, mostrando também que até mesmo comparado com o stent, para esses estudos, né, retrospectivos, os pacientes que foram submetidos ao tratamento clínico se saíram bem, né? Não tiveram grandes interferências. Mas é óbvio que não são todos os pacientes que vão ser submetidos apenas ao tratamento clínico, né? E como é que a gente vai encontrar nessa multidão de doentes com aterosclerose severa, né, com doença estenótica severa, a gente vai encontrar aquele que você vai indicar a intervenção. Parece que agora a gente consegue ter um pouco mais clareza, né, dos últimos anos de qual seria esse paciente que a gente selecionaria para a intervenção, além do tratamento clínico. Um dos critérios que continua sendo usado para esse fim sem sombra de dúvidas, o grau de estenose. A gente sabe que não é o único critério, mas também não é algo que a gente vá subestimar. Então, os pacientes que têm uma estenose maior que 70%, eles carregam, sim,
um risco maior de evento comparativamente aos pacientes que têm estenose entre 50% e 69%. Então, quando você pega uma carótida maior que 70%, é uma coisa assim que você deve, é um dado sim que você deve valorizar. Inclusive, uma curva, até aqui nesse trabalho, que é recente, né, de 2021, uma curva até em um aqui mostrando que, apesar de globalmente, né, usando todas as estenoses acima de 50%, houve uma redução quando a gente separa, né, as de 70% e 99% com a idade, com os anos, quer dizer, a partir de 2010 houve um aumento do risco de eventos comparativamente às estenoses menores que 70%, entre 50% e 70%. Mas também não é todo o aumento de estenose, né, toda a progressão da estenose que preocupa. Nesse trabalho, eles mostraram que principalmente foi um risco, né, para eventos, as estenoses em pacientes diabéticos e que tinham sintomas isquêmicos contralaterais, mas também aqueles pacientes em que a piora do grau de estenose era de duas categorias em um ano. Então, não era qualquer piora, qualquer evento, qualquer progressão que seria considerada um aumento de risco, mas se um paciente tinha uma estenose de 50 a um ano, e um ano depois ele evoluiu para uma estenose de 70%, esse teria, sim, uma chance maior de evoluir para o evento comparativamente àquele que subiu de 50% para 60%, por exemplo. Mas claro que toda progressão é algo que indica que alguma intervenção precisa ser tomada, nem que seja, principalmente, né, na verdade, do ponto de vista clínico, tá? E um outro conceito, além da progressão da placa, é o conceito de vulnerabilidade. Então, a gente vai usar muito esse conceito para tentar também definir qual seria o paciente que a gente precisaria talvez levar para a intervenção e não somente no tratamento clínico. E o que seria uma vulnerabilidade de uma placa? Né? Então, seria uma placa que poderia apresentar um componente hemorrágico, um core lipídico necrótico, que apresentasse presença de neovascularização, inflamação e ulceração. Então, todos esses fatores dentro de uma placa, né, não necessariamente todos juntos, né, mas a presença deles numa placa chamaria, sim, a atenção de que essa placa é uma placa que está se comportando mal e que tem muitos sinais de instabilidade, né, tem os sinais de vulnerabilidade. E foi isso que esse estudo, também de 2020, mostrou. Né? Então, ele pegou as características das placas, né, e essas que a gente consideraria características de alto risco, e viu o risco de AVC nesses pacientes com doença carotídea assintomática. Então, ele encontrou todos esses que eu citei anteriormente, né, acrescidos do comprometimento da reserva vascular, né, que a gente vê no Doppler transcraniano, e a presença de embolia no Doppler transcraniano seriam todos fatores que aumentariam, sim, a probabilidade de você ter um evento. Então, aqui a gente tem uma meta-análise mostrando que essas características, elas estão, sim, associadas a um risco de evento e que talvez somente o tratamento clínico, apesar do estudo não dizer isso, né, mas talvez só o tratamento clínico não seja o suficiente para prever, para reduzir a chance de ter uma isquemia. E como é que eu vou avaliar isso na minha prática? Existem diversos exames que a gente poderia utilizar, desde os que tem mais, que a gente tem mais dificuldade na prática, né? De usar, até aqueles que a gente consegue fazer à beira-leito, como o ultrassom de carótidas e o Doppler transcraniano. E a ideia desses exames é solicitar justamente avaliando esses perfis de vulnerabilidade da placa. Com o Doppler de carótidas, eu consigo ver o grau de estenose, que é importante, né? Então, a gente utiliza esse aqui, é a tabela do consenso do grupo de imagem da cardiologia, e a gente utiliza porque é um valor, são valores para a população brasileira, né? Mas a gente acho que mais difundido é o internacional do Colégio de Radiologia, tá? Mas é o método ultrassom, a gente consegue avaliar a estenose através da velocidade que a gente mede no ponto,
né, de maior estenose. Mas, além disso, eu consigo também, através do ultrassom, avaliar o tipo de placa. Então, existe uma classificação que classifica as placas de tipo 1 a tipo 5, sendo que a tipo 1, que é a ecolucente, ou seja, aquela que não reflete nenhum eco, então ela fica preta no ultrassom, ela é hipoecóica, seria uma placa mais vulnerável em relação a uma placa tipo 5, que seria a placa calcificada. Então, quanto menor o tipo, né, tipo 1, tipo 2, mais vulnerabilidade em relação ao tipo 4 e ao tipo 5, por exemplo. Então, quando você vai fazer, você pede um ultrassom, você olha as imagens da placa, né? Porque talvez quem faça não te diga isso, mas você olha lá a característica da placa e vê uma placa com ecluscência, então sabe que essa placa é altamente vulnerável. Além disso, pelo ultrassom, eu consigo ver a presença de ulceração. Então, aqui nessa primeira figura, esse vermelho é o lúmen verdadeiro, né? Aqui é a placa, e dentro da placa tem um fluxo aqui corando que corresponderia então a uma úlcera dentro dessa placa. Então, a gente consegue ver tanto nesse corte axial quanto olhando aqui a placa no longitudinal, tá? Então, a gente tem softwares que podem dizer para a gente a composição da placa, né? Então, você faz uma marcação da área da placa, né? E aí o software te diz quantos por cento é de gordura, quantos por cento é de sangue, quantos por cento é de cálcio. E assim você faz uma análise de composição de placa também pelo ultrassom, né? Isso não é tão disponível, mas é bom saber que existe, né? Existem aparelhos que têm softwares que permitem esse cálculo, né? E com o contraste, a gente consegue também avaliar a neovascularização de uma placa, né? Então, quando a gente vê o contraste passando dentro da placa, a gente percebe que essa placa tem uma neovascularização, então existe um processo inflamatório é, e um processo de crescimento ativo dessa placa, né, de instabilidade ativa dessa placa que poderia culminar com um evento embólico. Na angiotomografia, obviamente, a gente também vai ver o grau de estenose, inclusive sugere-se que você use dois métodos, né, uma tomografia e um ultrassom, para você definir o grau exato quando você não vai para o método, para a angiografia, tá? Então, a tomografia é um método bom, e a gente tem novos softwares e programas que podem também fazer avaliação de composição de placa pela angiotomografia. Então, mas a gente consegue olhar e perceber, por exemplo, graus de instabilidade numa placa. Então, esse aqui seria, né, o que eu estou circulando aqui seria um lumen verdadeiro. Então, a gente vê que tem um cálcio, né, que tem uma densidade semelhante ao osso, mas se você for ver justa luminal, existe um componente que é hipodenso, com irregularidade, aparentemente até ulceração. Então, quando você olha essa placa, você percebe que é muito diferente, né, de uma placa que é predominantemente calcificada, tá? A ressonância, principalmente, né, com o estudo do Vessel Wall, tem tido uma correlação bem importante com os estudos anatomopatológicos pós-endarterectomia, mostrando que, de fato, aquilo que o estudo do Vessel Wall, que o estudo da ressonância da parede de vaso demonstraria como estabilidade, foi compatível nos estudos histopatológicos. Então, existe uma boa correlação, sim, entre a presença do colo lipídico de hematoma intraplaca visto pelo estudo de parede de vaso e os estudos pós-endarterectomia, né? Então, também é um método que ainda não é tão disponível em vários serviços, né? Quando a gente compara com o GTC e com o uso do ultrassom, mas quando disponível, com certeza vai ajudar muito na decisão terapêutica. E o nosso Doppler transcraniano, ele vai ser um método muito útil para avaliar o que acontece após, né, essa estenose. Então, para a gente, o que acontece na placa é importante, mas muito mais importante é tentar entender qual a repercussão que isso tem distal ao leito da estenose. Então, a gente usa a mão de dois métodos, né, de dois achados, né, dentro do Doppler transcraniano que vão dizer isso para a gente, que é a pesquisa da vasorreatividade, principalmente pelo teste da apneia. Então, com a retenção de CO2, a gente espera que tenha uma variabilidade
das velocidades médias de fluxo sanguíneo cerebral com aumento dessa velocidade. Então, a gente faz o cálculo, né? E através desse cálculo a gente consegue saber se o paciente tem reserva vascular para que o proteja, principalmente de um evento hemodinâmico, né? Como repercussão dessa estenose carotídea cervical. E além disso, muito importante também é a pesquisa da embolia espontânea. Né? Então, o ideal é que haja uma monitorização mais prolongada desses pacientes com capacete de preferência, né, até por ser prolongado, né, e a gente vai procurar, então, a presença dos sinais, dos sinais microembólicos no espectro de onda. Né? Então, aqui eu trouxe o exemplo de um paciente com doença carotídea extracraniana que tinha uma embolização distal. Eu acho que o som não vai aparecer para vocês, né? Talvez. Mas aqui mostrando para vocês que houve a presença desse sinal microembólico durante a monitorização. E o que a presença desse sinal microembólico mostra para a gente? Né? Então, acho que isso é um dos grandes trabalhos, apesar de antigo, né? A gente tem alguns outros mais recentes, mas não tão robusto quanto o ACES, que mostrou que a presença de embolização espontânea na monitorização com Doppler transcraniano em pacientes com doença carotídea assintomática foi sim um preditor de aumento do risco, né, de, de evento ipsilateral, né, tanto AVC quanto AIT. E aí, o estudo mostrou que basta a presença de um êmbolo, né, então você não precisa achar que o risco vai aumentar com a presença de mais êmbolos, obviamente, né, que se estiver embolizando muito, isso é altamente preocupante, mas se você detectou a presença de um êmbolo durante a monitorização, isso já coloca o seu paciente numa categoria acima de risco, tá? E aí um outro estudo bem semelhante, né, avaliou que para a carótida assintomática, ele foi um preditor de risco de AVC, tá? Com odds ratio de 7,46 e para AVC mais AIT de 12. Então, quando você olha para esse dado, você vê, então, realmente a gente deve valorizar a embolia espontânea. E a pesquisa da reserva microvascular, né, da vasorreatividade, também é importante, sim. Esse estudo prospectivo também, que foi uma subanálise do ACES, mostrou que os pacientes que tinham um comprometimento da reserva microvascular, né, da vasorreatividade, também teriam um risco maior, né, de evoluir para um evento, seja AVC ou AIT, com odds ratio de 4,76, apesar de uma variabilidade grande aqui no intervalo de confiança. Falando dos outros métodos, o PET, que não é tão disponível, mas quando disponível pode mostrar sinais de instabilidade da placa, no sentido de mostrar inflamação, né? Então aqui são os exemplos, né, de placas que captam o radiofármaco, né? Então mostrando que essa placa ela está realmente inflamada e tem um processo de neovascularização incluído aqui, no caso de uma doença de circulação posterior, mas pode ser um método útil em algumas situações. Acho que a gente tem métodos que juntos podem dizer mais para a gente e são de mais fácil acesso, como, por exemplo, o ultrassom e o Doppler transcraniano. Nesse trabalho da Neurology, eles reuniram, então, todos esses métodos, que seriam métodos de vulnerabilidade, e viram aqueles que estariam mais associados a uma chance de ter um evento ipsilateral essa placa. E a presença da embolia espontânea, né, da presença do MES, o sinal microembólico, no Doppler transcraniano, e a placa ecolucente, que é aquela placa tipo 1 no Doppler de carótidas que eu mostrei para vocês, foi o método que conseguiu, a presença desses dois, né, foram os que estiveram mais associados à presença de um evento, né, a chance de evoluir para um evento. E depois a gente teve o comprometimento da reserva microvascular, né, de 6,14, o que também é bem importante, e a gente tem isso para fazer, e a embolização isolada 7,46. Então, os métodos mais simples poderiam dar respostas para a gente a respeito da vulnerabilidade dessa placa.
Passando para o outro tema agora, né, dentro do mesmo tema, mas uma outra discussão, que seria o tratamento clínico otimizado, né? Então, vocês já sabem, isso a gente discute bastante, né, na nosso ambulatório, nas nossas reuniões, e está mais do que batido que as mudanças no estilo de vida, né, elas são importantíssimas, principalmente para as placas, a interrupção do tabagismo, tá? E a terapia medicamentosa com visando controlar os fatores de risco, né, de uma maneira precisa a ponto de que a gente consiga parar a progressão da placa e em algumas situações até reverter. Existem trabalhos que mostram que o volume da placa ele diminuiu quando você instituiu o que seria o melhor tratamento clínico. Então, tão importante quanto também medir a PA, medir o colesterol, é estar sempre medindo e estar sempre acompanhando a evolução e a progressão dessa placa. Muito do que a gente usa, né, nós neurologistas, para entender o que seria o melhor tratamento clínico, né, o tratamento clínico agressivo, a gente tira de um trabalho que é para outra situação, né, que é para estenoses intracranianas. Mas existem alguns alvos e algumas práticas que seriam muito bem aplicáveis também para a doença carotídea extracraniana, tá? E aqui, e justamente usando, né, esse conceito de melhor terapia, que mais um trabalho só para mostrar que, de fato, isso reduziu e muito a chance de ter um AVC desde 2010 em relação ao que a gente tinha em 2002, por exemplo, com os tratamentos antigos. Inclusive, esse trabalho mostrou também para a gente, do Spencer, que é um pesquisador, assim, também de placas e de doença carotídea assintomática, que o uso das estatinas, né, que a gente não tinha nos estudos da década de 90, né, e bem como outras medicações e a otimização desses fatores de risco também esteve associado a uma redução no número de sinais microembólicos, o que se traduziu também numa redução no número de eventos, né? Então, quem não tinha, que foi submetido ao melhor tratamento clínico, né? O tratamento clínico otimizado, mais agressivo, teve menos êmbolos também e menos eventos comparativamente. Uma diferença que talvez a gente tenha em relação ao sempre seria em relação à terapia antiplaquetária, né? Então, porque o que a gente tem de evidência de antiagregação para pacientes com doença carotídea assintomática é bem pouco, né? A gente não tem tanta evidência do que se é melhor dupla antiagregação, mono antiagregação porque aqui a gente está falando de prevenção primária, né? E não de prevenção secundária. Mas, pensando, né, nos pacientes que teriam um... Pensando que os pacientes que têm placa, né, eles teriam um risco de AVC em 10 anos maior que 10%, né? E os riscos superariam com certeza os benefícios, né? De não ter AVC, com certeza superariam os riscos de terapia de AS. As recomendações atuais que a gente tem da American Heart, da Sociedade de Cirurgia Vascular e da Sociedade Europeia é que a gente use, sim, AS para a doença carotídea estenótica, né? Então, aquela doença com estenose acima de 50%, associado à estatina, tá? Um outro adendo dentro dessa questão da terapia antitrombótica é que pegando os critérios, né, de inclusão do COMPASS, que seria o estudo, né, vocês conhecem, né, o estudo que comparou a rivaroxabana isolada na dose de 5 com a rivaroxabana dose vascular associada ao AS e a aspirina isolada, né, o AS isolado, os critérios de inclusão era que tivesse doença coronariana ou doença arterial periférica. E na doença arterial periférica, a gente tinha aqui os pacientes que já foram submetidos à revascularização carotídea ou teriam uma doença carotídea assintomática maior que 50%. Né? Então, esses pacientes, eles foram incluídos nesse estudo, né? Que é o estudo que, de fato, mostrou que essa associação de dose vascular de rivaroxabana e aspirina esteve associado menor chance de eventos. Porém, de desfechos, porém, numa subanálise que pegou apenas os pacientes com doença carotídea
Em números absolutos, houve sim um melhor desfecho para a rivaroxabana associada à aspirina, mas isso não foi estatisticamente significativo. Mas ainda assim é uma terapia que deve ser considerada. E aí aqui eu trouxe um resumo desse artigo que saiu no ano passado, do que seria então o tratamento ótimo, né? Clínico para o manejo da doença carotídea assintomática. Então, pegando um pouco das evidências de, do guideline de cardiologia, e o nosso mesmo de neurologia, mas que de prevenção primária é um pouco mais antigo. Então, seria a dieta mediterrânea, a atividade física 50 minutos por semana, tá? Cessar o tabagismo. E com relação à terapia antitrombótica, as opções seria a aspirina, seria o AS, considerar, né, a associação da rivaroxabana com o AS, e o clopidogrel e os seus semelhantes, eles estariam apenas restritos aos pacientes que teriam alguma intolerância ao AS ou fossem alérgicos ao AS. Então, aqui a gente não comenta sobre dupla antiagregação para a doença carotídea assintomática, né? As metas para reduzir o colesterol nos pacientes com doença carotídea estenosante seria uma meta de deixar o LDL abaixo de 70, então parecido com a meta que a gente tem para recorrência, né, de AVC. E os pacientes que seriam considerados de muito alto risco, a meta poderia até ser mais baixa, né, menor que 54. A terapia antipertensiva, o alvo, menor que 130 por 80, tá? Como profilaxia primária. E para o controle da resistência insulínica, uma hemoglobina glicada, né, ou do diabetes, uma hemoglobina glicada menor do que 7, e a gente daria preferência para metformina, para agonistas GLP-1 e para antagonistas SGLT2, tá bom? Então, esses são preferidos para a prevenção primária. Então, e aí a gente tem trabalhos, mas diversas pesquisas, né, também com anticorpos monoclonais, e muitas dessas pesquisas, muitos desses trabalhos, eles têm resultados dúbios, né, então eles para um grupo específico de pacientes, por exemplo, pacientes com psoríase, né, que utilizaram infliximab, houve sim uma redução do risco cardiovascular. Para outros pacientes, houve sim uma redução do risco de AVC nos pacientes que tinham placa, mas esses resultados ainda são bem controversos, mas fica aí para vocês saberem, né, para vocês conhecerem que pode ser que em algum momento isso venha entrar também na nossa prática clínica com o intuito de estabilizar a doença carotídea. E para finalizar, só respondendo a segunda pergunta, né, do que a gente teria de evidência, se eu vi que essa placa, então, é vulnerável, que esse paciente tem chances potenciais reais em curto prazo de evoluir para um evento, mesmo com a terapia clínica, se eu vou escolher a revascularização, qual a intervenção? Né? Então, a gente tem pouquíssimos trabalhos assim, né, que compararam a endarterectomia e o stent, mas a gente tem aqui o ACT1, que é um trial publicado, né, numa revista de impacto, que mostrou que não havia diferença para esse grupo de doentes com doença carotídea assintomática. Não teria diferença entre o stent e a endarterectomia aí no decorrer do primeiro ano, na recorrência, né, no chance de eventos de AVC fatais ou não fatais. E essa meta-análise, essa revisão sistemática, também mostrou que não haveria essa diferença, né, para qualquer evento periprocedural, periprocedimento e AVC em longo termo, parece haver uma pequena preferência, né, pela endarterectomia, e para morte, infarto do miocárdio e evento e evento AVC ipsilateral a longo prazo parece ser favorável ao stent, mas do ponto de vista estatístico não houve de fato uma diferença entre esses dois. Mas é claro, né, que para você discutir com um colega que vai fazer a intervenção, a gente tem que levar em consideração as características do paciente, né? Não adianta eu falar que esse paciente vai se beneficiar, né, que a gente tem uma preferência pela endarterectomia se ele tem fatores anatômicos e fatores físicos que inviabilizam
a cirurgia e que seria um benefício para ele fazer a angioplastia com stent em relação à endarterectomia. Então, aqui eu trouxe o resumo do guideline europeu de cirurgia vascular, tá? Que é o que seria mais recente de diretriz que a gente tem, né? E quando fala de doença carotídea assintomática, ele divide com esse número de 60%, que foi o que o ACAS utilizou, né? Foi esse corte de 60%. Então, ele coloca, se o paciente tem uma estenose entre 60% e 99%, eu vou levar em consideração. Ele tem uma expectativa de vida maior que 5 anos? Ele tem uma anatomia favorável, né? E ele tem um fator ou mais que sugeriria um aumento do risco para eventos, apesar dele não deixar claro que seria esse um fator ou mais, a gente sabe que seria justamente tudo isso que a gente discutiu. A probabilidade, né, os critérios de vulnerabilidade. Se sim, então há uma preferência pela endarterectomia associada ao tratamento clínico, mas também temos a opção, né, com classe 2B, de angioplastia com stent mais o tratamento clínico, tá? E sempre lembrando que vai ser considerável, é razoável, né, considerar a intervenção para doença carotídea assintomática maior que 70% se o risco perioperatório daquele serviço, né, ele for menor do que 3%. Né? Então, isso é bem importante também na indicação. Né? Então, o risco desse serviço, desse profissional, né, é menor do que 3% de intercorrência de AVC e AM e morte no período perioperatório. Então, sintetizando, né, então a gente vai olhar para a nossa carótida e vai ver o grau de estenose, né? Vai ver se há uma progressão da estenose nesses pacientes no segmento e se tem as características de vulnerabilidade. Associados também, que é uma coisa que eu não comentei ao longo da aula, mas é importante, de ver se o paciente tem eventos isquêmicos silenciosos também. Então, se faz ressonância e vê se ele já teve eventos que não foram clínicos, né, que não foram AVCs, mas foram isquemias silenciosas. E tudo isso vai, então, pesar na nossa balança para a gente tomar a decisão de quais terapias a gente vai assumir. Temos 4 trabalhos que estão em andamento, né? Até a última vez que eu chequei, no início da semana, a gente não tinha ainda publicação, né? O CRASH 2, que vai pegar também pacientes com carótida sintomática, mas vai ter o braço de carótidas assintomáticas, com que hoje a gente entende, né, que é o melhor tratamento clínico. Mas esses outros 3 trabalhos, o ICS-2, esse aqui e esse outro. Então, são 4 trabalhos aí que estão em recrutamento e que a gente está aguardando ansiosamente que a gente tenha, então, uma comparação mais justa, né, entre o tratamento clínico e o tratamento de intervenção e que, além dessa resposta, a gente consiga avaliar por grupos também, né? Então, do grupo dos pacientes com placa vulnerável, em pacientes com grupo de placas que eram estáveis. Isso faz muita diferença para a gente também. Enquanto a gente não tem esses resultados, a gente continua comemorando, né? Se reunindo e aguardando, esperando aí as cenas dos próximos capítulos. É isso, obrigada. Oi. Ai, como é que é? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ela está escutando? Eu acho que Estou sim. escutando. Estou escutando. Alguém tem alguma pergunta para fazer? A doutora Dani. Antônio falando. Oi, Antônio. Parabéns pela aula. Sabia que ia ser maravilhosa e um tema extremamente relevante. A gente passou, inclusive, até por um embate um dia desse, né, no congresso lá de neurointervenção, justamente sobre isso, né? E agora mesmo eu estava falando com o Matheus, da neurointervenção, que estava até aqui com a gente na reunião,
Eu falei para ele o tema da aula e aí ele me mandou uma mensagem: olha, diga para a doutora Dani que, na verdade, o resumo da aula é intervenção para todo mundo. E aí a gente vê que realmente não é bem assim, né? E aí, assim, é um comentário também sobre essa fala dele, né? Que é uma fala dos neurointervencionistas, assim, é realmente para essa visão, né? Eu sei que a senhora falou muito bem aí as evidências na sua aula, mas eu queria, por favor, um comentário seu com relação a isso. E outra é qual é o perfil de paciente que a senhora faz o AS junto com o Rivaroxabana, né? Isso. Isso, do Confus, né? Vou começar pela mais fácil, assim, né? Então, assim, no paciente... mas isso é o que eu penso que seria, né, para a minha prática, assim, mas eu até gostaria de ouvir da doutora Gisele, doutora Mara, também dos demais o que pensam. Mas talvez se eu encontrei um critério de vulnerabilidade, né, nessa placa, eu vi que essa placa é uma placa que teria uma chance maior, eu vou indicar, né, o procedimento pesando várias outras coisas, né, as características do paciente, idade, risco, né, pesando tudo isso, eu sei que ele não vai fazer no dia seguinte, né, então talvez esse paciente que esteja, né, em vigência de fazer um procedimento, né, então que isso demora alguns meses, né, não é uma coisa que você marca num dia, no outro dia ele está fazendo, talvez esse paciente seja um paciente que vale a pena você acrescentar, né, uma droga a mais, uma medicação a mais, nesse intuito, mas eu estou falando isso sem um estudo, né, que comprove isso. Mas o trabalho, apesar da subanálise para doença carotídea, especificamente, não ter sido estatisticamente significativo, o trabalho mostra que houve uma redução. Então, teoricamente, você poderia usar para todos os pacientes, né? Eu não uso para todos, mas teoricamente você poderia, né? Existe essa brecha na literatura, mas isso não é uma diretriz em guideline. E com relação à primeira, né? A primeira questão, com respeito assim, aos colegas, né? Eu acho que se você está abordando um paciente que tem doença carotídea, eu acho que independente da opinião da pessoa que te peça isso, né, do viés, né, que a pessoa tenha de achar que aquela intervenção, que aquele procedimento é o melhor, você tem que pensar naquilo que seria, né, de fato, o melhor para o seu paciente e não se eximir de detalhar, né? Então, você precisa ter os argumentos também para contraindicar um procedimento, né? Então, você precisa documentar muito bem os critérios de vulnerabilidade, os critérios clínicos do paciente, né, de risco cirúrgico, de risco de intervenção nesses pacientes e falar e ter firmeza nisso, né, Antônio? Eu acho que já foi o tempo, né, que o paciente ele tinha a detecção de carótida assintomática, ele não passava nem pelo neuro, né? Às vezes era o cardio que fazia isso num check-up e já encaminhava para conduzir para a intervenção baseado, né, nesse corte de 70%, né, de estenose. Então, eu acho que a gente tem que ter um espaço, né, de debater e de colocar que existe um norte, né, diferente para a gente, que não é somente o grau de estenose, né, mas que é uma série de outros fatores e que as complicações decorrentes desse procedimento vão cair na nossa mão também, né? Então, não sei se foi isso que você perguntou, mas eu acho que a gente tem que ter os argumentos, né? Isso tem que estar muito bem detalhado e argumentar muito bem o que é vulnerabilidade, pedir os exames certos, né? Então, ter tudo muito bem documentado para tomar essa decisão, que é difícil, né? Eu acho que é uma decisão muito mais difícil porque o paciente está normal, né? Você vê um paciente que não tem nenhum déficit neurológico e você tem que tomar uma decisão de submetê-lo ou não a um procedimento que pode dar um déficit neurológico. E esse é o ponto. Um benefício a longo prazo invisível para um prejuízo a curto prazo pode ser visível. Eu acho que a dificuldade da decisão clínica no assintomático é essa. É que o intervencionista ou o cirurgião, ele fala, não, o procedimento é muito fácil.
Mas na hora de dar a complicação que acontece, não existe complicação zero, quem toma conta do doente é você, e você participou daquele processo decisório clínico, né? Por que eu fiz isso? Se o paciente estava normal e agora ele está com afasia. É bem complexo. Não, então tem que levar em consideração as taxas de complicação daquele serviço, daquele procedimento, daquele profissional e o risco anual, etc., com as terapias atuais. Né? Então, eu acho que dá mais segurança para a gente ver em números, né, que esse risco tem sido cada vez mais baixo. É impressionante, né? As drogas, e a gente tem que saber dessas drogas, né? Então, fazer terapia intensiva com os antilipêmicos, usar estatina de alta intensidade, usar ezetimibe associado naqueles pacientes com hipertri, né? Hipertrigliceridemia. E esses inibidores novos, no caso aqui no Brasil, a gente tem um, salvo engano, não é isso, Dani? É só um que a gente tem usado para cardiovascular, né? Só que os custos são bem altos, né, doutora? Muito altos. O custo, né? O custo muito não é alto. alto. Se você considerar outras terapias, a gente está barateando esse custo, né? Então, é uma outra coisa que a gente pode pensar, até fazer um levantamento. Quanto que está esse custo hoje? Se você considerar do hipoglicemia antioral, o STGLT2, é um custo alto também, né? Então, a gente tem que pegar tudo, né? Usar a metformina, se precisar usar o SGLT. O SGLT1 é um pouco mais barato do que o 2. Muitas vezes você prescreve o 2, o paciente não compra o 2, porque é 300, 400 reais por mês. Não tem no SUS. Acho que a gente tem que pensar nisso. É verdade. E eu acho também que é um paciente que você não indica, se você não indicar a intervenção, não é um paciente que você vai ver daqui a não sei quanto tempo, né? 6 é um meses. Paciente que tem que estar mais próximo de você, né? Muito. É um paciente que você tem que estar bem próximo. Algum colega na plateia online quer falar, quer comentar? Enquanto alguém comenta, Marita, assim, só rebatendo, né, Antônio, o comentário do Matheus, eu acho que o contrário, né? Acho que o tratamento é cada vez mais clínico e menos cirúrgico e intervencionista. Muitas críticas com relação à disparidade de gênero, né, nos estudos de carótida. Então, para as mulheres, a gente tem pouquíssimo dado de que a intervenção ela é benéfica, né? Então, foram poucas pacientes incluídas no estudo, então isso tem sido aí, para quem lida com estudo clínico, uma luta, né, das agências financiadoras para que a gente tenha, né, mulheres de diferentes etnias representadas nos estudos cardiovasculares, né? Um dado super interessante é que o estudo Optimum Diabetes, que terminou de recrutar agora, com mais de 9 mil pacientes, tem uma percentagem maior de mulheres do que de homens, né? Então, isso vai ser super elogiado, porque a gente realmente falta representatividade para isso. Então, acho que a gente ainda está migrando cada vez mais para um tratamento clínico, e acho que esses marcadores, eu entendo, Dani, que a gente deveria migrar para um score misto, que incluísse todos esses marcadores, mas o que a gente tem de lacuna na literatura é que a gente não tem todos eles disponíveis em todos os serviços, né? Então, dou, por exemplo, eu quando acho uma microembolia, para mim, aquilo é automático indicar a vascularização. Achar lesão assintomática na ressonância também me faz pensar bastante. A vasodilatividade é um dado que eu peso, mas menos do que microembolia, porque a minha experiência é que esse paciente muitas vezes tem alteração microvascular também, então não é incomum a gente pegar paciente com vasodilatividade alterada bilateral, né? Então, eu tenho estenose importante de um lado, mas do outro lado também está aqui. Mas, de fato, a literatura suporta a vasodilatividade como um marcador de risco para esses pacientes. Então, e não tenho dúvida, estava discutindo bastante com um colega que é cardio, que trabalha na indústria, na Novo Nordisk, trabalha muito tempo com a gente nessa área de líticos, e que agora está trabalhando com os inibidores de SGLT2, né? Então, que o neurologista precisa ser letrado em prescrever isso. Ele não pode esperar o colega cardiologista, né, fazer a prescrição. Então, do mesmo jeito que a gente vai lá e prescreve sem medo a estatina, né? E isso vai entrar, porque realmente parece que é um desfecho que é bem evitado quando a gente olha para
os estudos, né? Vamos ver aí, mas eu acho que são aí as novas estatinas da época atual, né? E a gente tem que saber prescrever, saber os efeitos colaterais, saber como não prescrever, e o que a gente tem aqui que neurologista não tem a menor prática com isso, né? Então, nem estuda, nem está nos nossos trabalhos. Teve no ESOC um simpósio específico, até o Carlos Molina que deu, né, sobre os inibidores de SGLT2 em pacientes com doença vascular cerebral, e acho que essa é uma das novas fronteiras do conhecimento. Eu tenho um paciente, eu faço o esquema de varoxa com AS para alguns pacientes, meus usando. Eu tenho uma paciente que sangrou com uma senhorazinha mais idosa, com 2,5, com 100 de AS. E aí, uma das perguntas que eu queria te fazer, Dani, é assim, a partir de que nível de estenose, né, de placa, você considera dar antitrombótico, né? Porque realmente a carótida é um exame básico do cardiologista. O cardiologista pede para todo mundo. E o gineco também. Exato, e o gineco também, sem critério de seleção nenhuma. Quando você acha uma placa, né, falar placa, mas é 10, 20% de estenose, né? Qual é o teu limite para dar algum antitrombótico? Não só você, Dani, como você, Marita, Fabiano, quando vocês dão algum antitrombótico para esse paciente? Para prevenção primária? Para prevenção primária. Tá, o que a Dani apresentou de antitrombótico é para prevenção primária, carótida assintomática, né? Mas a partir de quantos por cento? Então, eu vou responder assim, pelo que... Eu até foi uma questão que eu pensei e também tentei procurar e até compartilhei assim com o meu marido, que é cirurgião vascular, né? Eu perguntei para ele, mas você dá AS para toda a placa? Ele falou, não, toda a placa eu dou. E aí eu fui ver quais seriam as definições dos trabalhos, né? Do que teria de evidência. E o trabalho coloca como placa estenosante, né? E esse conceito de placa estenosante seria placas acima de 50%. Mas, assim, tem placas menores de 50% que são ruins, né? Que são recolucentes, aí eu acho que vale a pena dar também, né? Com certeza. E a senhora, doutora? Eu iria nessa onda, né, nessa linha também, acima de 50%, mas tem que ver o tipo de placa, né? Porque muitas vezes é uma placa pequena, calcificada. Mas olha como é boa essa mentalidade de cirurgião. É tudo simples, né? Você não tem certeza, não tem dúvida, coisa é fácil. Não, mas isso é verdade, assim, e isso é um perigo, na verdade, né? Porque a vida não é simples. Problemas complexos exigem respostas complexas. A Dani apresentou uma aula linda aí de como você mostra que dentro desse mesmo guarda-chuva de assintomático você tem pacientes totalmente diferentes. E o que eu acho que é interessante é que a gente usa o grau de estenose como o único critério. Acho que a Dani mostrou lindamente aí que tem outros critérios tão ou mais importantes. E para muitos médicos fora que a gente discute, e você vê uma certeza absurda nessa pressão, você vê que não tem embasamento, é só essa autoconfiança cega nessa característica. Então, a maioria dos vasculares, quando acham, vão prescrever o AS, o Lostazol e outros antiagregantes, independente de critério. Mas a gente é carente da literatura de nos ajudar, especialmente na primária, né? A primária aí, pelo contrário, né? Se a gente soma a evidência aí, especialmente na população geral, a gente tem mais risco aí de talvez ser heterogênico do que de beneficiar. Até essa revisão da Stroke, que está bem legal, recomendo, assim, né, para quem quiser ter um resumão, assim, né, sobre esse tratamento clínico ótimo, para doença carótida assintomática, a própria revisão fala, assim, né, que é muito desanimador, assim, no sentido de que se você for analisar a evidência mesmo para terapia antitrombótica para a carótida assintomática, os dados são fraquíssimos, né? Então a gente acaba juntando indicações de uma coisa ou outra, né, e toma decisão, mas nada foi estudado, né, com esse perfil de pacientes de maneira isolada, né? Doutora Dani, Eduardo, em relação ao segmento desses pacientes, né, você falou que é um paciente com placa menor de 50%, mas uma placa meio feia, ali, com algumas características de instabilidade, a gente tem que manter esse olhar mais próximo do paciente, né? Claro que isso vai ser individualizado, questão tanto do acesso ao exame quanto das características que foram vistas, né? Mas de quanto em quanto tempo você faz esse segmento com a avaliação da placa pelo ultrassom? Em pacientes com qualquer placa.
com uma placa menor que 50%, mas com sinais de instabilidade, né? Você optou por algum motivo, o paciente tem um alto risco aí de procedimento, você optou pelo tratamento clínico otimizado, esse paciente vai ter que ser seguido clinicamente. Como você faz o seguimento desses pacientes? A dúvida transcraniana para ver microembolia, quanto tempo geralmente você costuma pedir? Como é uma coisa muito dinâmica, eu acho que isso independe, assim, sabe, Edu, se é uma placa menor que 50% ou maior que 50%, mas se ela é vulnerável, né, idealmente, pelo menos nesse primeiro momento que você instituiu uma terapia, acho que pelo menos nos 3 meses, né, mas isso não está escrito em lugar nenhum, não. Eu pelo menos nunca li, né, nada a respeito dessa periodicidade, mas eu veria o paciente mais próximo e veria também o efeito disso na placa, né? Que é isso que esse autor, o Spence, comenta nas revisões dele, nos trabalhos dele, que muitas vezes a gente vai para ver o fator de risco, né? Ver se a pressão tá boa, se o colesterol baixou, mas você não faz esse mesmo acompanhamento para olhar a placa, né? Assim como se você estivesse examinando o paciente, né? Então você vai lá e olha a placa, vê como é que tá a característica. Então, pelo menos um período mais curto, né, a ponto de que que a terapia que você instituiu tenha chance de ter feito efeito. E aí essa placa vai se modificando, né? Então ela vai assumindo critérios de estabilidade. E conforme ela vai assumindo critérios de estabilidade, se calcificando, né? E o paciente clinicamente bem, você pode passar a cada 6 meses, né? Depois até em algum período anualmente. Porque o risco com o tempo tende a ser menor, né? Doutora Dani, Saulo. Saulo. Tudo bem? Parabéns pela aula. Doutora, nos pacientes com doença carotídea sintomática, os trabalhos parece que mostram que não tem muita diferença, dependeria mais da expertise do serviço entre a terapia endovascular e a terapia com cirurgia vascular aberta. No caso da doença carotídea assintomática, teve análise desses grupos entre intervenção ou cirurgia vascular mesmo? Eu mostrei 2 trabalhos na aula, Saulo, que mostraram um trabalho. Oi? Agora sim, pode falar. Falhou um momento. Tá bom. Obrigada, doutora. Na aula eu mostrei dois trabalhos, né? Principalmente o mais recente, né? Que foi uma meta-análise, uma revisão sistemática, que mostrou que não haveria diferença, tá? Para carótidas assintomáticas. Então, pegando a porcentagem de pacientes do CRASH, né? E de outros trials que incluíram pacientes com carótida assintomática. Então, a evidência é que não teria diferença. Mas lembrando que não é também um head-to-head com tratamento não intervenção, né? Então, assim, ele já está presumindo que eu vou intervir. Né? Isso. E a discussão nossa é, na verdade, que paciente seria melhor selecionado para chegar nesse ponto. Mas que também é uma discussão válida, né, Fabiano? Porque aí se você vai parar para pensar, tudo bem, é um paciente de 60 anos, né, que vai ficar com uma prótese, né? Então, será que de fato, para ele seria melhor o stent, ou seria melhor a endarterectomia? Enfim, também é uma discussão bem válida, né? Bem nesse sentido, né? Excelente. Muito bom.